E para informações sobre a publicação dos trabalhos completos, pedimos que acessem o site do CCO para obter detalhes sobre normas e prazos. E a partir do fim desta minha breve apresentação, esta sessão já está sendo gravada, né? E a gravação dessa sessão, como o professor disse, será disponibilizada no site do CCO após a conclusão do evento. E desejo a todos uma ótima sessão de trabalhos e passo as palavras dos coordenadores. Obrigado, Gabriela. Acho que a Gabriela Moura quer tirar alguma dúvida? Sim, professor. Eu vi que há uma ordem da apresentação, mas eu queria saber sobre a possibilidade de que eu não fosse a última a apresentar, porque eu entro em aula 12h30 e eu não consegui dispensa. Uhum. Olha, por mim, você pode apresentar agora, né, Daisy? Eu acho que não tem problema nenhum. Sim, com certeza. Podemos começar por elas. Eu acho que os colegas também não vão se incomodar. Aí depois a gente segue a ordem, né? Que já estava previsto. Pode ser agora, Gabriela? Pode sim, professor. Peço desculpa pelo inconveniente, Não, mas infelizmente gostaria de participar, mas tenho o colégio também. sim. Não há inconveniente algum, pode ficar tranquila, tá? E outra coisa, como a monitora, às vezes, nem sempre quem está apresentando consegue enxergar, né, o que a monitora escreve e tal, eu vou pedir para a Gabriela, quando der 15 minutos, ela avisar, tá bom? Ela abre o Certo. áudio e avisa, ela vai interromper um segundinho, tá bom? Mas isso significa que a gente tem até mais 5 para concluir. Acho que a gente pode combinar assim, né? Ela avisa quando der 15 e cada um já fica ali pensando, né? Que tem até 5. Quando der 20, a Gabriela dá um grito: acabou! Senão a gente entra na conferência da Trogot, tá certo? Então, Certo. brincadeiras à parte, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, que esse simpósio, que essa sessão de coordenação, que essa sessão de comunicações coordenadas, né, possa aí nos proporcionar boas reflexões, tá? Obrigado. Posso compartilhar a tela, então? Sim, pode. Tempo contando, a partir do compartilhamento. Todos conseguem observar? Sim. Só aumentar aqui. Então, bom dia a todos mais uma vez. Meu nome é Gabriela Moura Teixeira, eu sou mestranda do Programa de Língua Portuguesa da PUC de São Paulo e apresento nessa comunicação um trabalho que eu desenvolvi durante o curso de especialização, cujo título é Operadores Argumentativos em Artigos de Opinião Finalistas da Olimpíada de Língua Portuguesa, Escrevendo o Futuro. O tema do meu trabalho é o estudo dos operadores argumentativos em 3 artigos de opinião finalistas da 5ª edição dessa Olimpíada. Nós já estamos atualmente na 7ª edição dessa Olimpíada, mas no ano de conclusão desse trabalho, em 2018, a 6ª Olimpíada, que seria a próxima, ainda não havia finalizado e não havia a publicação ainda dos textos finalistas. Por isso, a opção por essa 5ª edição. A pergunta de pesquisa que norteou esse trabalho foi: a partir do uso dos operadores, que estratégias argumentativas apresentam os textos selecionados no intuito de convencer seus interlocutores a adotar determinado ponto de vista? Então, a fim de responder a essa pergunta, foram estabelecidos os seguintes objetivos. Gabriela, só um Oi. instantinho. Pelo menos para mim, sua tela não está passando, não sei para os outros. Para mim também está no primeiro ainda. Clica ali do começo para ver. Agora mudou? Agora mudou, tá em objetivos só. Mas a tela ainda está pequena, né? Não, eu já compartilhei com a tela cheia. Se eu fizer dessa forma, aparece? Eu estou num slide que fala sobre o corpus. Tá bom, dá para Melhor, acompanhar. assim, tá bom. Obrigado. Certo, então, imagina. Voltando onde eu estava. Então, como objetivos foram estabelecidos? O objetivo geral: verificar o uso dos operadores argumentativos como mecanismos coesivos de progressão textual e as estratégias argumentativas estabelecidas por eles. Como objetivos específicos: identificar os operadores argumentativos empregados nos textos, analisar as retomadas e as ligações feitas por esses operadores,
identificar as estratégias argumentativas por eles construídas para garantir a adesão dos interlocutores ao posicionamento defendido. Agora, tratando a respeito do corpus, foram 3 artigos de opinião, então, finalistas da Olimpíada de Língua Portuguesa, 5ª edição realizada no ano de 2016. Todos os artigos têm como tema o lugar onde vivo. Então, a partir desse tema, os participantes precisavam mobilizar algum assunto relacionado ao lugar onde eles vivem e discutir sobre esse assunto. Os autores desses artigos de opinião são alunos que, na época, estavam no 3º ano do ensino médio. Lembrando que dessa Olimpíada participam apenas escolas públicas. Então, esses estudantes estavam no 3º ano do ensino médio de escolas públicas. Os assuntos abordados a partir do tema geral foram, no primeiro texto selecionado, crise hídrica no município de São Mateus, que é de um estudante do estado do Espírito Santo. No texto 2, abuso sexual no bairro Braslândia, do município de Brasília, no Distrito Federal. E no último texto, discussões sobre política no Instituto Federal de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Então, esses assuntos todos estão relacionados ao lugar em que esses estudantes vivem. Agora, tratando da Olimpíada, ela foi criada, ela é uma política do governo federal, criada a partir de uma iniciativa da Fundação Itaú Social e do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o CENPEC. Essa Olimpíada faz parte de um projeto maior do programa Escrevendo o Futuro, que também conta com programas de formação de professores. O objetivo é contribuir com a formação de professores e com a melhoria da leitura e da escrita dos alunos das escolas públicas brasileiras. As categorias para as quais os estudantes podem se inscrever são poema, no 5º ano, memórias literárias nos 6º e 7º anos, crônica nos 8º e 9º anos, documentário no 1º e no 2º ano do ensino médio e artigo de opinião no 3º ano do ensino médio. A respeito da fundamentação teórica, esse trabalho tem como base a linguística textual, no que diz respeito aos operadores argumentativos, os trabalhos de Koch-Elias e Koch. Quanto aos gêneros textuais, Bakhtin e Marcuski, e também fundamentamos no que se refere especificamente ao gênero textual artigo de opinião, que é o gênero a que pertencem os textos desse corpus. A respeito da análise, eu montei um quadro com os operadores argumentativos que foram encontrados nesses 3 textos, bem como o número de ocorrências que eles tiveram, se foi apenas uma ou se houve repetição no conjunto dos 3 textos. Aqui, como exemplo de análise, eu trago 1 ou 2 excertos de cada um dos textos, a fim de ilustrar o que foi verificado ao longo da pesquisa. Então, no primeiro texto, cujo título é Água Pouca, Meu Poço Primeiro, eu trouxe 2 excertos. O primeiro deles. Se essa perfuração persistir, um risco muito alarmante a médio prazo é a contaminação dos lençóis freáticos e a longo prazo, pior, pode ser que até seque. Nesse exemplo, nós vemos o operador argumentativo E empregado com a demarcação de uma relação sequencial, porque nós temos aqui 2 riscos. O primeiro deles, a curto prazo, que seria a contaminação dos lençóis freáticos, e na sequência, a longo prazo, se a perfuração de poços persistir, haverá o risco de secarem esses lençóis freáticos. Então, esse operador argumentativo, ele não só sinaliza o acréscimo de uma informação, como também sinaliza que essas informações, elas estão em uma ordem sequencial. Elas não podem ser invertidas na demarcação desse operador. No segundo excerto, temos o seguinte.
Contudo, desde meados do ano passado, a falta de chuvas tem feito que o nível do Cricaré abaixe e o mar, em maré alta, invada o estuário do rio, chegando até o ponto de captação do serviço de água e esgoto. Nesse trecho, há uma relação de adição demarcada pelo operador argumentativo E, mas diferentemente do primeiro caso, aqui é uma relação de causa e consequência. Então, a causa é a falta das chuvas que faz com que gera a seguinte consequência: o nível do rio abaixa e o mar acaba invadindo o rio. Então, o operador, além de demarcar uma adição, indica uma relação de causa e consequência. No excerto do segundo texto, cujo título é Também Olha a Roupa Dela, temos o seguinte: frases como também olha a roupa dela ou mexia com coisa errada, ela mereceu, elucidam a tendência da sociedade de idealizar a mulher, seja para transformá-la numa dama bela, recatada e do lar, imagem veiculada pela revista Veja, seja para sexualizá-la com músicas que dizem dei todo amor, tratei como flor, mas no fim era uma trepadeira, do cantor Emicida. O uso do operador argumentativo mas, nesse trecho, ele foi empregado para demarcar dois sentidos. Há um sentido denotativo, que indica contraposição de ideias. Então, se contrapõe o sentido da palavra flor com o sentido da palavra trepadeira, além de estabelecer uma comparação entre esses dois vocábulos, flor e trepadeira. Já no sentido conotativo, essas palavras, elas evidenciam, a trepadeira evidencia sexualidade, que se contrapõe à romantização trazida pelo sentido da palavra flor. Então, é possível verificar que o operador argumentativo mas, nesse exemplo, ele estabelece mais do que uma contraposição de ideias, estabelecendo também o sentido de comparação atrelado ao significado dessas duas palavras, flor e trepadeira. Por fim, com relação ao terceiro texto, Escola à Política ou A Política na Escola, o excerto que eu recortei foi: em síntese, pode-se afirmar que a ideia falha em pelo menos 2 pontos. Quando não expressa corretamente o conceito moderno de ideologia e quando fere a liberdade que deve caracterizar o processo de ensino-aprendizagem. Então, no que diz respeito à ideia discutida no texto, então, que versa sobre o projeto de escola sem partido, esse operador argumentativo, pelo menos, ele evidencia que há uma escala argumentativa, ou seja, há outros argumentos que foram empregados a respeito desse assunto, mas para o autor há pelo menos 2 que são essenciais, que é não expressar corretamente o conceito de ideologia e ferir a liberdade de expressão. Então, esse operador sinaliza também a existência de outros argumentos, sendo os que são destacados pelo autor os principais. Quanto aos resultados obtidos, eu elenquei alguns pontos que merecem destaque. Então, foram empregadas diferentes estratégias argumentativas por meio do uso dos operadores. Então, algumas delas: a inclusão de uma nova informação, estabelecendo ou não neutralidade na inclusão dessas informações, sinalização de uma informação de maior relevância em relação à outra, estabelecimento de simetria, assimetria entre os elementos ligados pelo operador argumentativo, marcação de relação de causa e consequência, suspense de informações para contraposição de ideias, antecipação de informações para realizar essa contraposição, explicação de informação ou de posicionamento, apresentação de conclusão diante de informações e argumentos anteriores,
comparação entre elementos a fim de evidenciar superioridade, inferioridade ou igualdade entre eles, redefinição de informação dada, visando possibilitar melhor entendimento sobre o que foi dito, e ainda introdução de informação pressuposta. A partir do uso, então, desses textos, dos operadores nos textos analisados, é possível constatar que os autores têm consciência da importância dos operadores argumentativos para a construção de bons textos, principalmente no que se refere à argumentatividade. Eles sabem empregar corretamente os operadores argumentativos e conhecem diferentes tipos de operadores com a mesma função. Além disso, esses autores não realizam repetições que comprometem a leitura dos textos, empregam operadores distintos para sinalizar maior ou menor grau de neutralidade das informações apresentadas e direcionam sua argumentação a partir dos operadores empregados. Por fim, espero que esse trabalho possa contribuir com os estudos relacionados ao gênero artigo de opinião, aos operadores e também aos estudos argumentativos. Obrigada a todos. Muito obrigado, Gabriela. Não sei, a Deise está aí? Acho que Deise caiu. Tô sim, não, tô assim. Ah, tá aqui. Tá certo. Então agora sou eu, né? Isso, nós vamos fazer da seguinte forma: como são 4 apresentações, vamos fazer blocos de 2, né? A cada 2 apresentações a gente para fazer algumas perguntas, comentários, né? Porque assim fica mais dinâmico, mas ao mesmo tempo a gente não para tanto, né? Pode ser assim? Tá ótimo. Então tá, agora então nós vamos ter a apresentação do professor Ivo, do Rosário, né? Cujo título é Gradiência e Construcionalidade na Rede XD Connect em português, uma análise funcional. Então, Ivo, uma boa apresentação, mais uma vez, 15 minutos, e a Gabriela, quando faltarem 5 minutos, ela vai avisar. 20 minutos, na verdade, para apresentar, quando faltarem 5, ela avisa. Ok, Deise, obrigado a todos por estarem aqui prestigiando nossos trabalhos, né? Então, como já foi apresentado, o título da minha pesquisa é Gradiência e Constitucionalidade na Rede XD Connect em português, uma análise funcional. Eu queria contextualizar um pouco, né, esse trabalho. Eu pesquisei muito tempo, né, adição, correlação, etc., e eu fui observando que existe um grupo de palavras na língua portuguesa que, normalmente, né, essas palavras são denominadas preposições complexas, mas que elas cumprem um papel de ligar orações, né, longe de, perto de, em vez de, antes de, e por aí vai. E esses elementos gramaticais, digamos assim, eles são formados sempre por alguma partícula mais o de, né? Então, é por isso que eu chamo esse conjunto de elementos de rede XD Connect, tá? Então, esse é um projeto bastante grande, eu tenho vários orientandos me ajudando, inclusive 2 deles vão apresentar aqui daqui a pouco, de iniciação científica. Bem, então, no plano dessa apresentação, como a rede XD é imensa, eu vou fazer um recorte, vou tratar aqui somente do antes de, vou falar um pouquinho de fluidez categorial e gradiência, constitucionalidade, que é um conceito cunhado por Monclar Lopes e por mim, tá? Eu vou explicar depois o que isso significa. Apresentar os fundamentos teóricos e procedimentos metodológicos, mostrar um pouquinho a rede XD Connect, alguns padrões constitucionais que eu já consegui detectar, e algumas considerações finais, próximos passos e referências bibliográficas. Bem, começando pela revisão da literatura, como eu disse aqui no início, esses elementos comumente são chamados de preposições complexas, mas olhando aí várias obras,
O antes de, por exemplo, ele é chamado de locução prepositiva por Bechara, num determinado momento da obra. Em outro momento, é chamado de item que introduz orações adverbiais temporais reduzidas. Na obra de Raposo, numa página, ele chama de advérbio de localização temporal. Já em outra, é chamado de locução conjuncional formada por advérbio relacional. Na obra de Mateus Etiali, né, essa obra portuguesa, num ponto é chamado de locução conjuncional com preposição, no outro, conector de base adverbial. E, por fim, Moura Neves, na obra de 2000, na gramática de usos, ela chama de locução adverbial de tempo. Já na gramática revelada em textos, ela chama de locução conjuntiva adverbial temporal. Então, é claro que qualquer estudioso, né, da língua portuguesa, ao trabalhar esse assunto, vai ficar confuso, porque ora o antes de é chamado de preposição, ora de advérbio, ora de conjunção, né? E por que isso acontece, né? No meu ponto de vista, isso acontece porque esse conector, e eu o chamo assim, ele é um elemento linguístico marcado por fluidez categorial, né? E por gradiência. Ou seja, o antes de é um tipo de elemento que não se encaixa propriamente nem como advérbio, nem como preposição, nem como conjunção, já que ele comunga de diversas propriedades comuns a esses elementos, né? E isso acontece devido à sua própria constituição mesmo, né? Porque antes, originalmente, é um advérbio, né? De é uma preposição. Antes de se encaixa naquilo que a gente chama de preposição complexa. E o antes de também introduz orações, que é a função da conjunção, né? Então, na minha pesquisa, né, no meu grande projeto, quando digo grande porque tem várias partes, né, vários braços, eu chamo antes de um conector, né, como um rótulo propositalmente mais amplo para abrigar as propriedades das preposições, dos advérbios e das conjunções, né? E isso também acaba corroborando um princípio funcionalista, né, que é muito caro para nós, de que as categorias têm limites difusos, né, fluidos. Nem sempre é possível dizer que um elemento pertence com perfeição a apenas uma categoria. A natureza da gramática é essa, né, de uma fluidez, de uma maior gradiência, no sentido de que aquele elemento, ora, pode ter um uso mais próximo de um advérbio, ora mais próximo de uma conjunção, ora mais próximo de uma preposição. Bem, pensando nos procedimentos teórico-metodológicos, nós trabalhamos com a linguística funcional centrada no uso, né, que é uma corrente, digamos assim, um desdobramento mais recente do funcionalismo de vertente norte-americana, que aí está embebido de questões cognitivistas e da gramática de construções. É um funcionalismo norte-americano enriquecido, digamos assim, com outras contribuições teóricas. Eu faço aqui uma análise sincrônica, utilizando um método misto de investigação, nos termos de Lacerda, em que a gente tem tanto princípios aí, quantitativos quanto qualitativos. O corpus utilizado é o corpus do português, da interface NAU, né, que tem dados desde 2012 e 2019, com mais de 1 bilhão de palavras. E a gente está sempre interessado em fatores de forma e de significado, né, como em todas as nossas análises. Bem, o que eu observei? Fazendo uma pesquisa no corpus do português, existem 506.481 ocorrências de antes de, né? Essa é uma coleta bruta, né? Antes de aparece 500 mil de vezes. Por meio de uma análise das 300 primeiras ocorrências, que eu comecei por aí, foram detectados 132 dados de antes de em uso oracional, o que equivale a 44% dos usos. E eu fiquei bastante impactado com esse resultado, porque o antes de, apesar daquela variação, né, de ser considerado na gramática a partir de vários rótulos diferentes, ele quase sempre é considerado como preposição complexa, né? E na qualidade de preposição complexa, quando a gente observa os exemplos dados pelas gramáticas, ele vai quase que sempre introduzir um sintagma nominal,
né? Ou seja, algo não oracional, do tipo antes da casa do meu pai, antes do ano que vem, esse tipo de coisa. Mas nos dados, eu encontrei o antes de introduzindo orações, sempre infinitivas, em 44% dos usos, quase a metade. Os usos construcionais de antes de podem ser distribuídos em 5 diferentes padrões com diferentes níveis de vinculação morfossintática, conforme eu vou mostrar daqui a pouco. E o conector antes de, então, na minha perspectiva, ele se forma tanto por analogização como por neoanálise. Então, aqui eu tenho 2 figuras. Na primeira figura, eu apresento aqui a rede construcional, em que o XD Connect lá em cima é o esquema, que seria essa instância mais abstrata. Esse XD Connect, né, ele está associado a 2 subesquemas, que são instâncias intermediárias, em que eu tenho o advérbio de connect e preposição determinante nome de connect. Nesse primeiro grupo, advérbio de connect, eu tenho antes de, que é o que eu estou focalizando aqui hoje, mas também tenho além de, depois de, fora de, longe de, perto de, próximo de, etc. E no segundo subesquema eu tenho as seguintes microconstruções. Ao redor de, em vez de, em prol de, ao invés de, a respeito de, em face de, em razão de. Né? Então a gente defende que isso não é uma coincidência. Né? Quer dizer, esses elementos estão organizados assim na memória dos falantes da língua portuguesa. Essa é a nossa defesa. E como são formados, então, esses elementos? Né? Eles são formados tanto no eixo paradigmático como no eixo sintagmático. Então, pensando primeiro no eixo paradigmático, esse vertical, ocorre o fenômeno da analogização. Uma vez que nós temos na nossa memória disponível um modelo, um esquema abstrato XD Connect, então ele acaba servindo como um modelo, né, para a formação de vários elementos na língua, entre eles o antes de, já que a palavra antes é recrutada para preencher o lugar do X, que a gente chama de slot. Então, como nós temos o XD na memória, ele acaba sendo uma espécie de uma fonte para a formação de vários outros elementos conectores. Então, isso seria a analogização, o eixo paradigmático. Mas, ao mesmo tempo, de maneira concomitante, acontece a neoanálise no eixo sintagmático, que era considerado na literatura da gramaticalização como reanálise. Então, de que maneira isso acontece? O antes, por exemplo, a palavra antes é um advérbio, ele é usado na língua, né? Ah, minha mãe veio antes, por exemplo. E o de também é um elemento da língua. Antes é um advérbio, de é uma preposição. Mas como ocorre a co-ocorrência desses 2 elementos com muita frequência, ou seja, um é usado ao lado do outro, isso acaba trazendo um impacto para a memória dos falantes. Porque nós passamos a embalar, a empacotar aqueles 2 elementos como um só. Né? E isso acontece também por conta do fenômeno de chunking, ou seja, existe uma vinculação muito forte entre o antes e o de. E nós temos literatura, prova empírica para comprovar isso, porque os conectores da língua portuguesa formados por que, como por exemplo, ainda que, dado que, visto que, eles são formados exatamente dessa maneira. É um elemento, no caso, visto, dado e o posto eram elementos verbais no particípio, que, juntos com o que, formaram conjunções na língua. Então, eu acredito, né, eu defendo isso, que a rede XD é uma rede produtiva na língua portuguesa, inclusive ligando orações, reduzidas, é verdade, infinitivas, mas liga orações, mas a gente praticamente não tem nenhuma sistematização desse assunto em nossas obras. Bem, então, indo para o corpus, eu observei que nós temos 5 padrões diferentes com antes de. Então, eu tenho um X, que é uma oração, uma primeira oração, mais o antes de connect, que é o conector, mais o verbo no infinitivo. Então, ele sempre aparece dessa forma. E aqui abaixo dos padrões, eu coloquei o número de dados e a porcentagem também, né, em que eles aparecem. Então, eu vou explorar agora cada dado.
Bem, esse padrão 1, ele é formado por zero antes de, mais verbo no infinitivo. Mostra que você não é um robô. Qual dessas notícias é uma fake news? Ajude a combater as fake news. Antes de comentar, confira se sua informação é verdadeira. Então a gente observa aqui que esse antes de comentar, ele tem todo o aspecto de uma oração, conforme a gente chama na tradição, de uma oração adverbial temporal, né? Inclusive, existe a mobilidade posicional. Eu poderia dizer, confira se sua informação é verdadeira antes de comentar. Antes de comentar, confira se sua informação é verdadeira. Então, eu tenho aqui um antes de que cumpre o papel, né, de um conector hipotático temporal. Né? Ele está ali justamente para guiar a interpretação do leitor de que ali existe uma oração temporal. Então, esse padrão ele foi encontrado 107 vezes, tá, em meus dados. Muito comum, tá, em sequências temporais, como também é típico das orações temporais, né? Aliás, sequências narrativas, como é típico das orações temporais. No padrão 2, eu tenho esse tipo de coisa. A festa foi decorada toda em tema angelical e contava com enfeites em tons de rosa e azul. Muitas fotos do casal e pessoas vestidas de anjo. Momentos antes de Tami estourar o balão preto, um vídeo exposto no telão do salão falava da vontade do casal de ter um filho. O que a gente observa aqui, né? Eu tenho o antes de, mas junto dele eu tenho um nome, que no caso é a palavra momentos, né? Então eu tenho momentos antes de. Aqui eu tenho uma forte relação anafórica, né? Esse antes de retoma a palavra momentos. Ele já não digamos assim, um conector pleno, como apresentei no padrão 1, e é muito comum aparecer a palavra momentos, horas, minutos, segundos, né? Então, esse antes de, junto com o momentos, é uma estratégia que o falante tem para especificar melhor a semântica temporal, né? Quer dizer, não é antes de, é momentos antes de. Então, existe uma especificação. Da mesma maneira, se eu falasse horas antes de, dias antes de. No padrão 3, eu tenho intensificador antes de, verbo no infinitivo. Aí eu encontrei 7 dados. Olhando lá na terceira linha, o sangue é vermelho desde sempre. Muito antes de Karl Marx nascer ou do mundo se transformar nessa imensa travessa de água e óleo, onde as pessoas com formas diferentes de pensar não se misturam de modo algum, ele já tinha essa cor. Né? Eu encontrei apenas 7 dados, tá? Com esse intensificador. Eu encontrei 3 ocorrências de muito, conforme esse dado, e 4 ocorrências de pouco, pouco antes de. Então, mais uma vez, a gente observa que esse elemento anterior ao antes de cumpre um papel de especificar melhor, né, a ideia de tempo. E, curiosamente... Desculpa te interromper, mas só para avisar que deu 15 minutos, tá? Tá bom, obrigado. E a gente observa que as conjunções canônicas da língua portuguesa, elas não podem ser intensificadas, né? Não existe muito e, muito mais, muito que, mas existe um caso que é o embora, muito embora, né? Porque isso é um resquício, né, de elementos conectores ainda no seu processo inicial de formação. Deixa eu avançar. Aqui no padrão 4 é parecido com o 3, a diferença é que aparece um advérbio, eu não vou ler por conta do tempo, ainda antes de Moro, né? Eu encontrei já antes também, só 2 dados, um com ainda, outro com já. E o último padrão, que só tem um dado, é com preposição. Não tivemos o dia mais fácil, sabíamos desde antes da corrida começar. É uma preposição, mas é uma preposição que tem carga temporal também, né? Por isso que o desde aparece ali. Então, eu evoco aqui nesse trabalho o conceito de construcionalidade. Por quê? Esses 5 padrões indicam, na minha leitura, né, na minha análise, diferentes fases históricas do antes de. Mas a gente não faz trabalho histórico, né? Mas pelo conceito de construcionalidade, que diz relação sincrônica entre 2 ou mais construções, de modo que uma construção pode ser apontada como base para outra a partir de seus diferentes níveis de gradiência e de gramaticalidade. A partir desse conceito, eu consigo estabelecer
um contínuo em que eu consigo dizer quais são os usos mais concretos e quais são os usos mais abstratos. É o que eu procuro fazer aqui nessa figura. Então eu vou dizer o seguinte, a minha defesa, que quando eu tenho SN antes de, por exemplo, momentos antes de, horas antes de, é um uso mais antigo, é mais concreto. Quando eu tenho advérbio, preposição, intensificador, é um uso intermediário. Quando eu tenho o antes de, que é o padrão 1, em que ele funciona como um conectivo pleno, em que ele já não se apoia em nenhum outro elemento, eu já tenho, né, um conector mais abstrato, ou seja, aquilo que estaria mais dentro da categoria das conjunções, né? E isso vai acontecendo por meio de uma progressiva escala de chunking, ou seja, a vinculação vai ficando cada vez maior, né? Então, para fechar, o antes de é um conector em estágio de convencionalização, ele não é uma conjunção canônica ainda. Eu acho que os dados mostram isso, as diferentes configurações, tendo em vista suas propriedades morfossintáticas ainda marcadas por instabilidade. Isso acarreta diferentes níveis de chunking. Os diferentes níveis de fixação de gradiência de antes de revelam relações de construcionalidade, tendo em vista que é possível atestar usos mais concretos e usos mais abstratos desse conector. Dentro de uma mesma sincronia é possível ver isso. Antes de é uma microconstrução pertencente à rede dos conectores temporais do português, utilizada para combinar orações temporais não finitas com especificação do valor semântico de anterioridade, e os processos de neoanálise e de analogização, atuantes na formação dos conectores em português, agem sobre a formação do antes de, né? Bem, então, aqui as referências bibliográficas e encerro a minha apresentação. Obrigado. Obrigada, Ivo. Agradeço também a Gabriela. Excelentes apresentações, reflexões aqui, né, trazidas. Então, vamos dar início aí à discussão, né, e aos comentários em relação às apresentações. Eu gostaria, não sei, como é que a gente abre depois para perguntas adicionais, é isso, Ivo? Eu acho que no chat ninguém fez pergunta, né? É, Então, eu Luiz, se você quiser fazer uns comentários, depois se as pessoas quiserem perguntar alguma coisa, né? Isso. Então, eu vou começar pela Gabriela. Gabriela, você me desculpe, a minha internet está bem instável hoje, então pode ser que eu tenha perdido alguma coisa. Já me desculpo com o Ivo também. Você disse que esse é o resultado do seu trabalho de mestrado, né? Desculpa, de especialização, e que você agora está no mestrado. Isso. Você deu continuidade a esse trabalho agora? Eu não sei se você comentou isso, mas talvez eu tenha perdido. Sim, professora, na verdade eu não mencionei essa informação. Agora no mestrado eu ampliei o estudo não só dos operadores, mas dos articuladores como um todo, porque eu percebia durante a especialização que vários conectivos não entravam na classificação de operador, porque faziam parte do grupo dos articuladores. Então, agora na pesquisa do mestrado, o corpus também é formado por textos da Olimpíada, mas uma edição mais recente, e eu verifico não só os articuladores, como também as sequências textuais propostas por Adam. Tá ótimo, porque minha pergunta também, a outra pergunta que eu tinha para você era exatamente relacionada a essa questão dos operadores e dos articuladores, né? Então, acho que você já contemplou aí na sua resposta as minhas dúvidas. Ivo, gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria, Gabriela. Como que você conseguiu distinguir articulador de operador? Porque os operadores, como proposto por Koch e Elias no trabalho Escrever e Argumentar, né, no livro Escrever e Argumentar, eles estão muito mais relacionados à argumentação. E no grupo dos demais articuladores, nós temos os organizadores textuais,
articuladores metadiscursivos, que revelam orientação argumentativa também, mas não de forma tão explícita quanto os operadores que estão mais relacionados aos argumentos propriamente ditos. Mas você teve, assim, facilidade para fazer essa distinção? Não. Ou você teve alguma... Nesse livro que eu mencionei, as autoras elas apresentam muitos exemplos e também diferentes funções para cada um deles. Mas, na prática, quando sozinho é preciso identificar e classificar, aí é possível verificar que algumas classificações mudam, que não podemos aplicar como regra, porque os usos realmente são bem variados. Ok, obrigado. Essa é uma das dificuldades. Eu apresentei ontem com a Esté o trabalho, né? A partir da dissertação de mestrado dela e do projeto maior também que eu tenho, né? Ivo conhece a dissertação da Esté, e uma das questões é exatamente essa, né? Essa diferença entre operadores e articuladores, que mesmo no escrever e argumentar da COR não ficam tão claros, né? Porque é isso, quando você vai para os dados, né? Você pode ter um texto que não é argumentativo, mas você às vezes tem uma sequência ali que é argumentativa, e então você já está lidando, Gabriela, com as sequências argumentativas, né? Com as sequências de um modo geral, né? E distinguindo, então isso já é um passo também importante, né, para você, para o entendimento dos operadores e articuladores. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, professora. Eu vou querer acompanhar também o seu trabalho. Quem sabe no próximo evento eu apresento os resultados do mestrado. Tá ótimo. Você já está finalizando? Sim, já participei do exame de qualificação, minha banca, no início do próximo semestre. Que ótimo. Então, falta pouco. Ivo, então, adorei também sua apresentação, parabéns pelo trabalho. Nossa, quase mais de 500 mil dados, né? Realmente tem que fazer um recorte do recorte do recorte, né? E você sempre muito didático, né, na sua apresentação, muito claro. Eu fiquei curiosa aqui, eu só acompanhei rapidamente, né, os exemplos que você deu, mas fiquei pensando, o primeiro exemplo que você deu do padrão 1, ele não apresentava um sujeito ali, né, nesse verbo no infinitivo, né, que pode ser flexionado, né? E nos outros exemplos dos outros padrões, aparecia o sujeito, em todos os outros exemplos. Então, eu queria saber se você, em algum momento, controlou isso como um fator, ou pensou já em controlar isso como um fator, porque o primeiro padrão é um padrão que antecede uma oração no infinitivo, né? Reduzida. E nos outros, você tem aí um apoio maior do antes de no elemento anterior, né? Que é o SN, o intensificador, o advérbio, né? A preposição. Queria que você falasse um pouquinho, não sei em que momento da pesquisa está e se vocês têm feito também esse acompanhamento. Então, Deise, essa pergunta é ótima. Eu não controlei esse fator ainda, tá? Mas eu penso que seja muito interessante, né, ver essa questão do sujeito. Agora, nesse padrão 1, eu tenho dados assim que o sujeito está explícito, tá? Antes de Maria comentar, antes de Joana falar, esse tipo de coisa assim. Mas aqui ele é correferencial a você, né? Porque foi muito rápido. Mas ele diz aqui, mostra que você não é um robô. Qual dessas notícias é uma fake? Ajude a combater antes de comentar, quer dizer, antes de você comentar,
Claro que é um você assim genérico, né? Mas dá para recuperar, né? E essa questão do sujeito, ela é muito importante mesmo, porque ajuda a gente a ver o grau de vinculação também, né? Mas é uma coisa para investigar, sim. Tá? Agradeço. Você está sem som. E a Cristina acho que também tem uma pergunta. Eu adoro as Desculpa, eu ia perguntas. olhar o chat agora para ver As se perguntas da tem. Cristina são muito boas também, né? Boni, bom dia a Bom todos. dia, Cristina, pode falar. Antes de tudo, eu quero parabenizar os dois expositores dessa sessão. Eu estou me dividindo entre essa sessão e a sessão coordenada por Edivaldo, com 2 dispositivos. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, Ivo, mas eu tenho um comentário. Tá. Sobre essa rede, essa construção XD, que é muito produtiva, realmente. Eu tenho agora um orientando que está trabalhando com a construção conectora Porquê-de. Que interessante. Então, ele não veio por causa da chuva. Uhum. E essa construção é recorrente não só na fala, como também na escrita. Uhum. Ele trabalhou no mestrado, aí foi sob uma outra orientação, uma outra universidade, e agora vai continuar com a pesquisa no doutorado, ampliando as cidades, né, de investigação, porque ele antes se localizou numa cidade aqui da Bahia chamada Valença, que é do Baixo Sul aqui da Bahia. Então, era só para falar dessa produtividade, né, o porquê de... E aí, assim, no primeiro momento, todo mundo estranha, porquê de é isso mesmo? E aí ele tem dados sobre isso. Muito legal. Bacana, Muito Cristina. legal Depois eu preciso conhecer esse trabalho também. A dissertação é só você ir no repositório da UFES. No mestrado, ele foi orientado pela professora Josane Moreira. Ah, tá. Tá ótimo. Certo? Qual e aí, o nome dele? O doutorado está começando este ano, então ainda temos 4 anos pela frente. Tá certo. Qual o nome dele, Cristina? É Paulo Henrique. Uhum. Eu te dou Paulo Henrique da Silva Santos. Tá certo. E, assim, uma curiosidade foi que, como é relação de causa, ele percebeu que, até então, ele só tem dados, trabalhando com aqueles domínios estabelecidos por Switzer, no domínio referencial. Uhum. É isso. Mais uma vez, parabéns. A pergunta que eu ia fazer, desde acabou falando, que era sobre a questão do sujeito explícito e implícito em relação antes de... Uhum. Era só isso que eu queria falar mesmo. Obrigado, Cristina. E assim, essa pesquisa é um vespeiro, né, gente? Porque oração infinitiva, ela não é nome nem oração, é uma coisa meio do caminho, né? E eu lido com uma coisa que também não é preposição nem conjunção. Então, assim, lidar metodologicamente com essas coisas é muito difícil. Por outro lado, é fascinante. Essa rede XD é fascinante. E assim, eu tenho muitos orientandos, né? Cada um está com um pedacinho. E eles vão trazendo as descobertas e é muito legal. Daqui a pouco eles vão falar um pouquinho aqui também. Tá certo. Vou fechar a câmera. Okay. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Cristina. Ivo também. O André tem mais um comentário para o Ivo, mas eu vou pedir, André, para você segurar um pouquinho, porque nós estamos já meio com o tempo apertado por conta da palestra da Trogot, então a gente pode jogar a sua pergunta para o próximo bloco? Pode ser assim também, Ivo? Sim, se eu conseguir, eu até respondo aqui no chat, tá? Ah, tá ótimo, então, agradeço. Então, dando continuidade nas apresentações, nós temos agora o Felipe Maciel Machado e o próprio Ivo, com orações hipotáticas instanciadas por A.D, um estudo funcional centrado no uso. Então, o Felipe está aí? Estou sim. Oi, Felipe. Então, você tem 20 minutos, junto com o Ivo, e quando estiver completando os 15 minutos, a Gabriela vai avisar, tá bom? Fica à vontade, pode compartilhar sua tela. Todos bem? Sim. Bom, meu nome é Felipe Maciel Machado. Eu estou começando, bem no início mesmo ainda dessa iniciação. Estou investigando
o uso do ao.d, por ações hipotáticas instanciadas por ao.d, e também a.d. Peguei esses dois porque é meio que a mesma coisa, de acordo com o que eu tenho visto nos dados. Faz parte dentro da pesquisa do Connect XD, do professor Ivo, e o meu objetivo geral nesse trabalho é analisar os usos do ao.d ou a.d no português, e, de acordo com o que eu tenho visto, o a.d e o ao.d têm um uso básico de consecução. Ele é muito de consequência. A construção que eu faço da metodologia é tanto qualitativa quanto quantitativa, e o corpus que eu usei é o corpus do português. Eu não sei se eu consigo abaixar aqui, porque eu coloquei a fonte. Opa, tá uma fonte ali, só que esse computador não é meu e eu não sei abaixar. Então, mas tem uma fontezinha ali embaixo que eu não estou conseguindo mostrar. Mas, enfim. A linha de pesquisa que eu uso, que me norteia, é da linguística funcional centrada no uso, e eu tenho como referências Croft, Rosário e Oliveira e Trugold-Truesdale. A minha justificativa para o estudo pauta-se no fato que o conector estudado é visto como consecutivo apenas, e a pesquisa procura mostrar que o ponto D não é só sobre a consequência. A averiguação dos dados que eu peguei tem algumas percepções de consequência, limite, tem algumas principais. A maior parte dos meus dados que eu vi até agora tem esses três pilares: de consequência, limite e tempo. Vou já mostrar alguns dos meus dados. Esse primeiro dado de consequência, o que eu investiguei, tem uma ideia principal de consequência. Consequência plena, sabe? O Central Gonçalo Cardoso estreou-se pela equipe profissional do Boa Vista com apenas 17 anos, na vitória frente ao Aves, na última jornada, mas há muito que o técnico Jorge Simão tinha identificado o potencial do jovem defesa, ao ponto de que, quando ficou definido que iria integrar o plantel profissional desta época, durante o último defeso, o SAD ter garantido a sua renovação até 2021, com uma cláusula de rescisão de 12 milhões de euros. Aí a gente consegue identificar como plena consequência que o Jorge Simão identificou um potencial tão grande desse jovem que chegou com a consequência de ele ter ficado definitivamente a entregar o plantel profissional da época. A consequência dele ter visto o potencial foi ele ter se integrado como definitivo no profissional do plantel. Esse português aí é de Portugal. Às vezes até dá uma confusão, algumas palavras diferentes como equipa, teve uma elipse enorme ali de tempo, que me confundiu até um pouco na hora de analisar, mas depois de parar, ver bastante, eu consegui chegar com a minha conclusão, e ainda pode ser mudada, de que esse dado tem uma plena consequência. Espero que vocês também consigam ver nesse dado. O próximo que eu trago tem uma ideia de temporalidade. Uma coisa que eu devo dizer também é que todos os dados que eu vou apresentar, todos têm pelo menos alguma parte com ideia de consequência. Tem uma espécie de hierarquia. Eu posso mostrar consequência, temporalidade e limite, ideia de limite lá. Mas todos eles e outros mais sempre vão ter pelo menos alguma ideia de consequência. Não uma repetição, mas uma persistência. Aparece uma persistência de consequência sempre em todos os meus dados. Se o futuro é incerto, muitas foram as alterações no passado. E se alguns ofícios têm vindo a ser recuperados, estão longe de empregar como dantes. Os censos de 1970, ano que pela primeira vez se realizaram em simultâneos os recenseamentos da população e da habitação, daí a expressão ser hoje censos no plural, permitem ver como algumas áreas mudaram, ao ponto de hoje já nem aparecerem categorizadas nos relatórios do Instituto Nacional de Estatísticas. Nesse dado consigo observar a temporalidade por conta
Os censos de 1970, ano que pela primeira vez se realizaram simultâneos recenseamentos da população e da habitação, permitem ver como algumas áreas mudaram. Uma linha do tempo, aqui vem a mudança. E ocorreu tanta mudança, estamos nesse ponto do tempo que, um ponto na frente, chegamos à categorização desse censo. Então, existe a consequência de acordo com o tempo, foi mudando, e a consequência da mudança ser a categorização. Mas também conseguimos ter uma ideia de que estamos nesse ponto do tempo e, com a mudança sendo efetivada, a mudança ainda acontecendo, chegamos a um outro ponto no tempo em que esses censos foram categorizados. Quando aparece tanto consequência quanto outra definição, podemos colocar num nível de hierarquia. Eu diria aí que o tempo é muito mais forte que a consequência na análise desse dado. Você vai ver, para mim, super claro que o tempo está sobressaindo a consequência. E temos outro dado aqui que ocorre bastante. Quando eu colhi os meus dados, muitas vezes ocorreu essa ideia de limite. Chegamos a um limite e ou passamos ou paramos nele. Ayrton Senna era um piloto agressivo, que nunca admitia ser ultrapassado. Muito cedo começou a sua coleção de cromos diabólicos particular. Ainda no kart, diga-se de passagem. Ouviam das suas, ou pior ainda, sentiram literalmente na pele a sua proverbial necessidade de ganhar sempre e o seu incrível malfeitio quando perdia ou era simplesmente ultrapassado. Na Fórmula Ford 1600, os seus inimigos foram dois latinos, o mexicano Alfonso Toledano e o argentino Henrique Mancia. Os três envolveram-se em lutas tão heróicas como pelejas escusadas que terminavam muitas vezes em situações quase físicas nas boxes, ao ponto de, a certa altura, a fleumática imprensa britânica perder a paciência e chegar-se a referir com algum desconforto a três jovens, com um talento notável, mas que pilotavam como selvagens. Aí tem uma ideia de limite observada de que esses dois inimigos latinos, junto com o Ayrton Senna, entravam tantas lutas heróicas, quase físicas, que ocorreu tantas vezes, que eles chegaram a um limite de que a imprensa perdeu a paciência. Foi acontecendo tantas vezes que bateu um limite ali e a empresa perdeu a paciência. Mas, como eu também disse, podemos ver a consequência, que a consequência de eles terem lutas físicas quase nas boxes, a consequência disso foi a imprensa perder a paciência. De novo, temos ali a persistência da consequência, mas, como eu disse, o limite tem uma presença mais forte. Um nível de hierarquia, o limite está em cima da consequência. E isso ocorre em muitos dados. Como pontos adicionais, eu coloco nessa ideia de pontos adicionais por conta de ainda estou analisando para poder ter uma certeza maior, mas de todas as vezes que eu paro e olho, eu sempre chego a quase a mesma conclusão. A primeira ali dos dados que aparecem algumas vezes é uma ideia de adição. Vereadores e deputados estaduais que conviveram com o Domingos Brazão contam que, ao ser contrariado ou exposto por seus pares, ele costuma se aproximar a ponto de abraçar os interlocutores para fazer ameaças ao pé do ouvido. Nesse dado, a primeira observação que eu fiz foi que facilmente podemos substituir o a ponto D por E. Funcionaria completamente essa mesma oração fazendo. Ele costuma se aproximar e abraçar os interlocutores para fazer ameaças ao pé do ouvido. É o primeiro ponto que eu observo. Mas também temos a consequência de que tem um contexto que esse político Domingos Brazão está sendo contrariado e exposto. Então é uma nova realidade para ele. Num jeito normal, ele se aproximar não significa que a consequência seja fazer ameaças. Mas por ele estar contrariado e exposto, a consequência dele se aproximar é fazer ameaças ao pé do ouvido. Então ele se aproxima tanto, mas tanto,
que ele abraça e faz ameaças. Podemos ver uma ideia de adição, consequência e também um pouquinho de intensidade, de aproximar tanto, mas tanto que abraçou e fez ameaça. O abraçar sendo a consequência junto com a intensidade e fazer ameaças, não, desculpa, fazer ameaças a consequência de ter sido contrariado e exposto e abraçar sendo o resultado da intensidade da aproximação. E a adição, que funcionaria super fácil. Eu diria que a adição estaria numa hierarquia maior ali, mas não tão acima da intensidade e a consequência um pouco mais abaixo. Também podemos observar em um outro dado de ponto adicional uma ideia de comparação. Um dos pontos negativos do Full HD é a relativa defasagem tecnológica. Como a indústria passou a, por exemplo, apostar no 4K, telas de 1080 polegadas não foram desenvolvidas a ponto de receber as melhorias que o 4K tem recebido. Nesse dado, a gente pode ver uma ideia de comparação com também intensidade e uma fraca consequência. A comparação que podemos observar é que o 4K tem recebido melhorias, melhorias melhores do que a de 1080 polegadas. Como explicar? É sempre a parte mais difícil, você entende na sua cabeça e passar para palavras. As melhorias da 4K foram sendo com o tempo desenvolvidas, mas a de 1080 não, porque elas foram deixadas de lado. Então a comparação que eu consigo observar é que estou comparando que a 4K é melhor do que a 1080 por conta da aposta da indústria na 4K. É uma questão de comparação, mas também podemos observar uma intensidade como ali, ó. Como a indústria passou a apostar no 4K, focou no 4K, telas de 1080 não foram desenvolvidas porque foram deixadas de lado. Esse deixado de lado foi tão deixado de lado, foi tão ignorado, que não recebeu as melhorias da 4K. Foi totalmente esquecida. Uma intensidade meio que negativa. Ele não está fazendo uma intensidade para cima, digamos, uma intensidade boa. É uma intensidade contrária. É um tão não, mas não, que chegou à consequência de não receber nenhuma melhoria. E a comparação ali de que 4K recebeu as melhorias e é melhor do que a de 1080. Por isso ela teve a aposta. Ainda super algo para debate, para as pessoas conseguirem analisar esse dado também, mostrar os pontos de vista, mas de todas as vezes que eu olho, eu sempre consigo ver uma comparação, uma intensidade e uma fraca consequência. Eu diria que a intensidade e a comparação estão ali no páreo e a consequência um pouco mais abaixo. E nesse dado, um dos mais difíceis que eu observei, tanto que eu tive vários, o maior tempo de debate, o maior tempo de análise que eu tive com o Ivo foi nesse dado. E mesmo depois de termos chegado a uma certa conclusão, depois ainda fiquei olhando e fiquei tipo, o que está acontecendo? Mostrei para outras pessoas e elas ficaram, o que está acontecendo? Então eu tenho algumas hipóteses, tendo uma ideia de finalidade, uma ideia de causa, uma ideia de ênfase, também tendo consequência, também tendo intensidade. Então esse dado é um dos mais dinâmicos, um dos dados mais complexos. Acabou aquela época em que alguém podia falar que o BNDES fosse uma caixa preta. A partir de hoje, o BNDES é um banco totalmente transparente, ao ponto de nós estarmos lançando uma audiência pública, que tem, na verdade, o sentido de perguntar para a sociedade o que mais ela quer saber sobre o banco, além de todas as informações que já são divulgadas e das que ainda vão ser. Eu sou o presidente da BNDES, Diogo Oliveira. Nesse dado, temos que observar muito bem o contexto. Temos ali que o banco BNDES possui uma ideia de que fosse uma caixa preta, uma caixa que ninguém conseguia ver o que tem dentro, totalmente fora da visão das pessoas. Felipe, desculpa te interromper, mas para avisar que deu 15 minutos agora, tá bom?
Ok, obrigado. Mas que as pessoas, a partir de hoje, o banco queria ser transparente. Então, a visão das pessoas. E essa transparência chegou ao ponto de... transparência não. A vontade de ser transparente é tanta que eles lançaram uma audiência pública. Portanto, a vontade é tanta de ser transparente que chegou ao ponto de lançar uma audiência pública. Essa é a legitimicidade. A finalidade e a causa poderia se dizer numa ideia contrária, indo da segunda parte ali para a primeira. Eles estão lançando uma audiência pública para, assim, mostrar a transparência do banco. Chegaram ao ponto de lançar uma audiência pública com um fim de mostrar a transparência desse banco. É essa a finalidade. E a causa seria a causa de fazerem uma audiência pública para mostrar que o banco é transparente, mas a transparência do banco, para ser mostrada, fizeram uma audiência pública. Tem várias nuances aí. E a ênfase seria que querem mostrar que o banco é transparente e chegaram ao ponto de lançar uma audiência pública. Observo também que o ponto D pode estar sendo só usado como uma ideia de exagero. Pode não ser um exagero para as pessoas. As pessoas olham, tudo bem, quero mostrar transparência, então lançando uma audiência pública para mostrar essa transparência. Mas quem está fazendo o marketing, quem está querendo vender essa ideia, quer mostrar que essa ideia é ótima, quer mostrar, presta atenção nisso, que coloca uma ideia de colocar que esse argumento é importante. Então, para a transparência do BNDES, eles chegaram a um ponto, para você prestar atenção, que a gente está lançando uma audiência pública. Então, todos esses nuances, assim. Então, esse dado é um dos mais complexos que eu já peguei e sempre está me trocando, assim, de ideia. Eu nunca consigo chegar a é isso, descobrir. Possivelmente por causa dessa hierarquia, dessa persistência da consequência e de todas essas hipóteses estarem brigando para ver quem ganha. E as minhas considerações finais, como observado nos dados anteriores, a restrita classificação do conector ao ponto D ou a ponto D ser consecutiva acaba por esconder todas as suas outras possibilidades semântico-pragmáticas de uso. Esconde adição, esconde intensidade, esconde limites. Não pode ser só consequência. E é notável o processo de mudança que o conector está sendo posto, devido à necessidade de expressividade do falante. Ele vinha adquirindo diversas formas de significado, algumas não tão recorrentes quanto outras, apresentando-se como possivelmente novas variedades do ponto de vista. E assim eu encerro. Obrigada, Felipe. Conforme nós combinamos, nós vamos dar sequência agora à última apresentação e depois nós vamos ter a sessão de comentários e perguntas. Então, eu vou chamar... perdão, acho que eu pulei alguém, né? Me desculpa, foi a Camila. Gente, me desculpe mesmo, Camila. Não, imagina, professora. Não tem problema nenhum. É porque essa troca aqui eu acabei pulando para a terceira apresentação e vi o nome do Felipe em vez do seu, Camila, me perdoe mesmo. Então, Camila Nicásio Lopes, também com o Ivo do Rosário, vai apresentar o trabalho sobre orações hipotáticas instanciadas por ImprolD Connect, um estudo funcional centrado no uso. Então, Camila, você tem 20 minutos. Quando chegar aos 15, a Gabriela vai te avisar, tá bom? Você pode compartilhar sua tela. Tá bom. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui os slides. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Tudo certo? Sim, sim. Tá ótimo, então. Então, como a professora Daisy, né, já introduziu,
Eu estou estudando, né, as orações hipotáticas instanciadas por ImprolD Connect, um estudo funcional centrado no uso, né, sobre a orientação do professor Ivo, e também fazendo parte, né, desse grupo de iniciação científica. Comecei mais ou menos no mesmo período do Felipe, então a gente também está aí compartilhando as ideias, né, sobre esses objetos tão incríveis, né? Então, vamos lá. Numa pequena introdução, eu queria primeiro falar que o principal objetivo, né, dessa pesquisa é observar, de fato, as orações instanciadas pelo conector ImprolD, empiricamente comprovadas na sincronia atual. Né? Como eu falei, esse trabalho faz parte de um projeto de iniciação científica em andamento. Daí eu trouxe um dado, né, só mesmo para introduzir como que esse ImprolD, né, acaba sendo desvinculado um pouco dessa ideia de locução prepositiva e se associa, de fato, introduzindo aí uma oração no infinitivo. Então, eu trouxe aqui uma ação solidária também fez parte da tradicional cavalgada de Araguaína, neste domingo. Enquanto se divertiam, os jovens resolveram se unir em prol de ajudar uma mulher que recolhia latinhas. E, inclusive, né, dentre os dados, os 100 dados oracionais que eu recolhi até então, eu tenho visto uma frequência demais desse verbo ajudar, né? É um dos mais populares que eu venho encontrando nos dados. Então, esses usos linguísticos estão organizados em construções de pareamento de forma e de função. Né? Então, seguindo também muito o viés da linguística funcional, né, centrada no uso, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, a gente observa não somente os usos gramaticais, né, mas também como que eles estão inseridos nesse contexto da língua em uso, né, observando o significado, as noções semântica, pragmáticas e também discursivo-funcionais. Então, a justificativa para esse estudo está ancorada no fato de que a gramática normativa não possui o hábito de mencionar a expressão ImprolD no rol dos conectores finais, levando em consideração seus aspectos funcionais e também semânticos, mas apenas analisa o termo no parâmetro da forma ao defini-lo como locução prepositiva, né? E o Bechara, na sua gramática, ele vai citar de uma forma muito vaga e vai incluir o ImprolD nessa parte da locução prepositiva, né? E eu tenho observado que na gramática também do Rocha Lima não há nenhum tipo de citação em relação a esse termo, e do Cunha e Sintra também eu não achei nada referente ao ImprolD. Então, seguindo a definição proposta por Langeker, né, sobre os conectores sendo marcadores especiais que indicam, né, de fato, essa natureza das conexões interoracionais, a gente segue essa proposta. Eu adotei a hipótese de que o ImprolD atua, então, como um conector altamente produtivo e que apresenta características semânticas e sintáticas distintas, né, das preposições finais prototípicas que a gente tem visto demais, né? Então, os pressupostos teórico-metodológicos estão muito baseados na corrente teórica adotada para orientar essa pesquisa, que é a linguística funcional centrada no uso, né, LFCU, com o apoio da gramática de construções. Né? E seguindo essa corrente teórica, a gente acredita também que a língua ela vai atuar como um sistema adaptativo complexo, né? Então, essa língua está ligada a esses processos cognitivos de domínio geral e atua de uma forma muito vinculada a essas experiências humanas, né? E eu também acho válido citar a questão, o processo cognitivo do Chunk, né, que a Barbie também vai propor, vai explicar melhor, que se refere, de fato, a esse uso, né, de expressões sendo utilizadas juntas com uma certa frequência. Né? O prol, eu tenho observado que nos dicionários, né, lá do século XVIII, do século XVI, ele existia como um substantivo masculino, né, que indicava lucro, vantagem, e ao longo do tempo ele foi sendo incorporado as preposições em e de, né, se transformando então numa construção complexa.
né, de ser observada. E, então, também muito relacionado ao chunking, ao processo cognitivo do chunking, eu cito também a neoanálise. A gente vai observar as nuances de significado, né, e as nuances semânticas que essa expressão vai sendo analisada, vai sendo interpretada ao longo do tempo, né. Então, acaba que o IMPROL-D, e principalmente o PROL, né, muito vinculado ao PROL, vai sendo reinterpretada ao longo do tempo de uma forma diferente. E essa investigação de dados pauta-se na metodologia quantitativa e qualitativa, com ênfase nessa segunda modalidade. A coleta de dados foi feita sobre um recorte sincrônico, com base no corpus do português interface NAU. Esse trabalho fundamenta-se nas discussões e reflexões do grupo de pesquisas conectivas e conexão de orações, o CCO. E eu também trouxe, aqui para a gente dar uma analisada, essa semântica da finalidade sobre o viés funcionalista. Então, eu montei esse slide com base no texto da Nilza Barroso, né, a professora Nilza Barroso, que vai falar um pouquinho dessas cláusulas de finalidade. Então, a estudiosa vai dizer que a finalidade está muito vinculada a esse movimento de trajetória, né? Então, esse falante, ele tem um ponto de origem abstratizado na sua mente e ele vai se utilizar desse ponto de origem, dessa atitude, para chegar até a meta final, né? Então, a gente vê que essa informação que sucede à cláusula hipotática de finalidade funciona como solução. Então, ele vai trazer um ponto de origem, uma solução, uma atitude que vai levar à conclusão efetiva desse objetivo, né, final. Então, eu também costumo dizer que é como se a gente pudesse fazer uma comparação até mesmo daquela atividade, né, de arco e flecha. É como se, de fato, existisse lá um alvo final, né, e essa finalidade, a flecha fosse, de fato, esse ponto de origem e que chegasse até esse ponto final. Então, o esquema de origem, trajetória e meta tem seu início no discurso e seu propósito manifesto sintaticamente como cláusula de finalidade, né? Então, vamos ver sempre essa questão do ponto de origem na mente do falante para conquistar aquele objetivo. E isso tudo nos revela também que, na maioria dos dados em que eu tenho observado, o IMPROL-D ele tem uma forte carga argumentativa, né? Justamente pela questão do locutor se introjetar no próprio texto. Então, ele vai se utilizar de objetivos, de metas, para chegar até a sua finalidade, para chegar até o seu objetivo final. E daí eu trouxe também alguns dados para fazer um contraponto, né, entre os não oracionais e oracionais. E eu também queria deixar vocês muito à vontade para também analisar junto comigo. Como eu estou no início da pesquisa, não tem algo fixo ainda, né? O IMPROL-D ele é muito fluido em alguns casos. Então, eu queria, primeiramente, dizer também que o IMPROL-D ele sempre está muito vinculado a essa questão da finalidade. Mas a gente tem observado que há uma fluidez, né? Que há parece que uma não fixidez desse objeto nas orações, né? Então, muitas das vezes, ele ainda vai estar relacionado àquele primeiro sentido do lucro, da vantagem, do benefício, mas também em alguns outros a carga semântica de finalidade, de objetivo é muito mais forte. Então, esse primeiro dado, a gente tem o seguinte: o senador de Vermont repetiu as mesmas linhas da sua campanha de há 3 anos, declarando que tem uma nova visão para a América, que implica fazer frente à Wall Street e às grandes farmacêuticas, abolir os seguros de saúde privados em prol de um sistema público, né, Medicare para todos, tornar o ensino superior gratuito e pagar tudo isto com impostos sobre os mais ricos. Então, aqui a gente vê, sim, uma certa semântica de finalidade, né? Abolir os seguros de saúde privados em prol de
com esse objetivo de ter um sistema público de qualidade, mas também eu analiso muito esse em prol de, muito vinculado a essa questão do benefício, né, em benefício de um sistema público, né? Então, essa questão da abolição dos seguros de saúde privados está intimamente relacionado a essa questão do favor, do benefício, do lucro para as pessoas que vão se utilizar de um sistema público, né? Então, para gerar uma certa igualdade, né, entre os pacientes que se utilizam desse sistema público. Então, ainda nesse valor de instanciar sintagmas nominais, a gente consegue observar o lucro muito forte, né, muito ainda vinculado ao Emprol-D. Agora, no terceiro, a gente vai ver que isso vai sendo alterado aos poucos. Como você explica as baleias mortas nas praias em todo o mundo, com seus estômagos repletos de sacolas plásticas? Indagou o primeiro-ministro, acrescentando que o lixo plástico pode ser encontrado no ponto mais profundo do Oceano Pacífico. No entanto, considerado um dos países mais ávidos em prol da defesa do meio ambiente, o Canadá se viu confrontado com um escândalo ecológico no final de maio, quando as Filipinas anunciaram ter enviado 69 containers com aproximadamente 1.500 toneladas de lixo plástico de volta a Vancouver. Então, aqui a gente já vê o Emprol da, né, muito vinculado à defesa do meio ambiente, né? E é interessante porque esse termo, né, esse vocábulo defesa, a gente consegue facilmente recuperar o verbo defender, né, como se fosse de fato um ato de defesa, de se defender. Mas, então, acaba que esse sentido da vantagem e do lucro é um pouco deixado de lado, né? Apesar do Emprol-D introduzir um sintagma nominal e não oracional, né? A gente observa que o Emprol-D ele já está introduzindo um sentido de finalidade, né? Um sentido de objetivo. E é muito interessante porque nos verbos oracionais esse sentido de finalidade é muito forte, mas aqui nos dados não oracionais a gente já consegue ver também esse teor da finalidade vindo com tudo. E agora alguns dados oracionais, muito interessantes também para a gente analisar. O 4 diz assim: o governador Renato Casagrande já mostrou no pleito passado que é uma pessoa que olha para o interior. O estado vive também, se não me engano, são 11% ou 12% do PIB do estado de produção rural, de rochas ornamentais. Isso tudo vem do interior e que isso precisa voltar um pouco também. Gostei da fala do presidente da Assembleia, mostrando que a casa tem que estar unida em prol do desenvolvimento, em prol de ajudar o governador. Quem ganha isso é o cidadão. Então, a gente vê aí dois usos de em prol, né? Em prol de, em prol do, mas um instanciando um sintagma nominal e o outro é um sintagma oracional. Então, a gente vê que no em prol do desenvolvimento, né, está muito ainda vinculado ao benefício, né? Em favor do desenvolvimento, em benefício do desenvolvimento. E o em prol de, né, mais uma vez aí o verbo ajudar, ele já está demonstrando um sentido de finalidade. Então, eu julgo que esse dado é um pouco híbrido, né? Traz esses dois sentidos aí coexistentes. E essa questão do desenvolvimento, da palavra, né, desenvolvimento, também traz muito esse sentido do benefício, né? Porque desenvolvimento é algo, muitas das vezes, positivo, né? Então, traz essa questão do lucro também aí muito, muito vinculado ao em prol do. Aí, no 5, a gente começa a ver um outro sentido do verbo, né? Mas agora temos aqui um compromisso assumido. Temos um plano de formação para construir, para formar técnicos, para formar dirigentes e coordenadores de projetos de escolhas. Tudo em prol de combater todas as formas de violência que existem atualmente. Então, vejam que interessante esse dado, né? A gente vê que a preposição para está sendo repetida, né, de uma forma enfática para construir, para formar,
para formar técnicos, para formar dirigentes e coordenadores, mas aí no final, na última informação, como se o falante quisesse dar uma ênfase maior, uma ênfase tanto formal quanto expressiva, ele vai botar o em prol de. Né? Então, aqui a gente já vê nesse dado um certo desbotamento da preposição para, né? Como se o em prol de não estivesse mais no nível de expressividade do para. Então, desculpa te interromper, só para avisar que deu 15 minutos agora, tá? Tá bom, obrigada. Então, aqui o em prol de vai estar muito vinculado também, um outro quesito muito importante é analisar essa questão semântica dos verbos, né? O combater, o ajudar, esses verbos mais de ação, né? Tá muito também vinculado a essa questão da meta, como eu falei, como a Nilza Barroso fala, né? Que esse falante tem uma meta, então essa meta está muito vinculado também a esses verbos de ação, né? O combater, o ajudar. Em alguns dados, eu tenho observado que esse teor semântico dos verbos vai se alterando por um sentido mais abstrato, como o verbo conscientizar. Mas, nesses dados que eu trouxe, a gente consegue observar que esses verbos de ação são bem evidentes, né? E vinculados ao em prol de, a essa finalidade. E no último dado, interessante também falar que no dado 5, a gente observa uma certa coordenação, né? Como se para construir, para formar técnicos, para formar dirigentes, eu queria até colocar isso para que vocês também analisem, eu observo uma certa não fixidez, né? Até mesmo dessas preposições. E no tudo em prol de combater, né? Também muito, muito vinculado a essa questão de ser facilmente... Aqui, nesse caso, eu acredito que está muito vinculado a essa informação final de maior peso. Mas no dado 4, também eu analiso muito essa questão de uma certa fluidez desse objeto no texto, né? Não está muito fixo nesse texto. E no 6, a gente já tem um período iniciado por um em prol de, né? Por como se estivesse, de fato, ocupando um lugar de conector, né? Um conector já convencionalizado no início da frase, e que vai dizer assim: em prol de manter a tradição, a Câmara Municipal do Porto organiza um concurso destinado a encontrar o mais belo presépio do Porto. Podem concorrer particulares e instituições da cidade. O concurso de presépios destinado a todos os particulares e instituições da cidade visa sensibilizar a comunidade local para a tradição cultural da construção do presépio. E as considerações finais, né, que a gente tem observado até então, em virtude da omissão das características semântico-pragmáticas do objeto em prol de, nas gramáticas normativas, observa-se a importância desse estudo em andamento para as pesquisas em língua portuguesa. Além disso, nota-se que o conector em prol de está em processo de mudança construcional, né? Ele ainda não está totalmente convencionalizado, ele ainda está passando por esse processo de convencionalização e ainda muito marginal nessas categorias, né? E tal fato pode ser justificado pela necessidade que o falante possui de atribuir novos sentidos, carregados de expressividade, às formas linguísticas já armazenadas em sua cognição, como afirma Baib, acerca do processo cognitivo da memória enriquecida. Então, esse falante ele vai agrupar diversas expressões já conhecidas e, pela pressão do contexto, né, de uso, ele vai acrescentando novas percepções semânticas e colocando essa expressão já comumente usada em um certo tipo de contexto e em vários outros. Por fim, a partir da análise dos dados coletados até então, observamos que o em prol de, na maioria das vezes, é situado em discursos com forte carga de argumentação. E aqui as referências bibliográficas. E eu finalizo a apresentação. Muito obrigada, parabéns também pela apresentação, Camila. Então, agora nós podemos fazer uma rápida sessão de perguntas e comentários,
Ivo, o Ivo é o orientador, né? Mas se quiser fazer algum comentário também, eu posso fazer. Nessa parte eu vou ficar mais quietinho, né? Vou deixar as pessoas fazerem as suas considerações, né? Eles são alunos de iniciação científica, né? Começaram esse ano. Então, Não, pois é, primeiro eu queria parabenizar a todos e também a você pelos trabalhos, porque eu percebi que são trabalhos de iniciação científica, mas todos muito desenvoltos e já com resultados bastante interessantes, análises, né? Um olhar bastante criterioso. Então, parabéns aí a todos e ao orientador, com certeza. obrigado. Estão lindos os trabalhos. Eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui. Eu vou aproveitar, né? Talvez as pessoas queiram fazer alguma, mas vou começar pelo Felipe. Felipe, achei também seu trabalho super interessante, né? Acho que você tem aí um caminho ainda de bastante estudo com o A ponto D. Eu queria saber, novamente, já peço desculpas se eu tiver perdido alguma informação, mas se você está trabalhando apenas com português europeu, porque eu vi vários dados, né? Você até menciona um deles que tem a palavra equipa, e foi um dos primeiros dados, e antes de você falar, me chamou a atenção. Eu falei, opa, isso aqui é português europeu. E quando eu fui ver na referência do dado, realmente estava lá o ponto PT, né? Você tirou do corpus do português, mas você está fazendo algum tipo de comparação ou entre o português europeu e o brasileiro, ou você está se dedicando apenas ao português europeu? Queria que você falasse rapidamente. Então, quando peguei os dados de primeira, eu realmente não observava a diferença entre português europeu e português brasileiro, eu só coletava os dados. Depois, quando eu comecei a analisar, eu percebi um pouco dessa dificuldade de analisar entre o português europeu e brasileiro. Por enquanto, eu ainda não estou fazendo, vou analisar só brasileiro, vou analisar só europeu. Talvez, futuramente, quem sabe. Por enquanto não é o meu foco. O foco é só analisar o ponto dele. Mas, quem sabe, eu possa separar esses dois. Analisar o uso no brasileiro e o uso europeu. Ainda está em aberto. Então, como seu trabalho é sincrônico, né, eu sugeriria, então, que você separasse, porque eu acho que isso pode interferir nos seus resultados, né? Num trabalho diacrônico fica um pouco mais complicado, porque a gente não tem realmente essa separação tão clara em certas sincronias, né? Século XVIII, século XIX, a gente ainda tem muita influência aí do português europeu sobre o português brasileiro, e até pela questão mesmo de acesso aos corpora, né? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade, mas na sincronia atual, que é a sincronia com a qual você está trabalhando, eu acho que o próprio corpus do português, ele rapidamente pode te dar esse resultado, então você já pode fazer a busca direcionando para o português brasileiro. Fica aí a sugestão. Achei interessante, você começou falando, né, sobre a ideia de consequência, limite e tempo, e depois você trouxe outras noções, né, adição, comparação, finalidade, causa e ênfase. Eu tive um pouco de dificuldade de perceber causa e ênfase naquele seu exemplo. Eu acho que finalidade, sim, e acho até que faz sentido com o próprio espectro aí dos demais sentidos, né, os anteriores, no caso, o de tempo e consequência. Então, eu acho que é interessante observar, provavelmente, como seu trabalho é sincrônico, talvez você não... Eu acho que você não vai conseguir ver isso, mas, de qualquer maneira, essa relação entre tempo, consequência e finalidade, eu acho que são relações bastante interessantes e que realmente estão relacionadas, né? A ideia de tempo, consequência e finalidade. Então, acho que você pode ter um caminho aí interessante para buscar, talvez até futuramente, qual seria o sentido que tenha iniciado, né,
esse rol de relações. Mas aí também é um trabalho diacrônico, é só bem mais para frente, mas eu acho que pensar nessas relações, mesmo na sincronia, já é interessante, né? Então, parabéns, Felipe. Não vou também me estender muito, deixa eu ver se tem. A Cristina levantou a mão, então deixa eu abrir a fila. Pode falar, Cristina. Felipe e Camila, antes de tudo, parabéns pelas apresentações. São trabalhos de iniciação científica, mas que já estão bem iniciados, bem desenvolvidos. Felipe, eu fiquei pensando naquele seu último exemplo. Essa parte de lidar com os dados é maravilhosa, né? Então, primeira observação, não sei se você percebeu, mas você fez uma paráfrase com uma correlação consecutiva, que você fez assim, é tão transparente que você estava explicando. Eu perdi, eu ia fotografar, mas aí acabei perdendo a segunda parte, do a ponto de. Aí eu fiquei me perguntando, você consegue reler o exemplo aí, só com essa parte do é tão transparente a ponto de. Tão transparente, ok, deixa eu ver. Foi o último exemplo. Porque... A partir de hoje, o BNDES é um banco totalmente transparente, ao ponto de nós estarmos lançando uma audiência pública. Aí eu fico me perguntando, não seria assim, que uma evidência disso, dessa transparência, é justamente estarem abrindo essa audiência pública? Como assim? Eu não consegui ver causa também, assim como Daisy, né? Aí, no primeiro momento, eu vi a consequência, mas, assim, aí, o que você chamou de ênfase, quer dizer, que é para reforçar a argumentação. Sim. Então, é transparente. Uma evidência disso é o que a oração introduzida pelo ponto de demonstra essa evidência. Quando eu fiz a... Entendeu meu raciocínio? É porque a gente está sem ver o exemplo aqui, eu ia tirar foto, acabei não tirando. Eu tenho que admitir que eu me perco um pouco por conta de tantas hipóteses, acabo me perdendo assim na explicação, mas acho que eu entendi um pouco assim. Quando eu faço essas análises, a primeira coisa que eu tento fazer é substituir esse a ponto D por qualquer outra conjunção. Quando eu fiz, eu consegui substituir um pouco por isso. Então, a partir de hoje, o BNDES é um banco totalmente transparente. Por isso, estamos lançando uma audiência pública. Que essa aqui foi uma ideia de explicação. A causa de estarmos lançando a audiência pública é para mostrar a transparência. As ideias. Também temos o da intensidade, é tão transparente que lançaram uma audiência pública para provar que essa também já encaixa um pouco da ênfase. Só estamos lançando a audiência para poder prestar atenção de que é transparente. Presta atenção que é transparente. A gente está lançando isso para vocês verem. Foram todos esses caminhos de raciocínio. Mas, como digo, está aberto para qualquer outra hipótese. Eu acho que a questão é porque, assim, as gramáticas normativas separam, né, demais essa relação entre causa e consequência. Quando você fez a paráfrase aí com por isso, então é por essa razão, quer dizer, pelo fato de ser transparente, tá abrindo. A causa está lá, que é pelo fato de ser transparente. Porque são relações que são relações semânticas que estão vinculadas, né? Causa e consequência. Aí, a depender da posição do conectivo, a gente vai saber quem está introduzindo a causa ou a consequência. Então, seu raciocínio foi lógico nesse sentido. Mas eu acho que a causa está justamente, quando você diz por isso, é pelo fato de ser transparente. Uhum. Tá entendendo, Felipe? Porque é algo que a gente vai aprendendo na educação básica e depois, quando chega no nível superior, a gente vai revendo esses conceitos. Né? E, com certeza, você aí no grupo vai rever, né? Porque você já consegue perceber que existe, de fato, essa relação entre causa e consequência. Só que, para mim, o ponto de ou introduz essa consequência ou algo mais, dizendo uma evidência do que eu disse antes, é isso aqui. Aí eu não sei também como chamar essa relação, entendeu? Ilustra essa evidência, eu não sei como chamar, porque agora eu concordo que é algo mais do que uma consequência. Não basta dizer só que é consequência. Tem algo mais aí. A ideia não é não é porque é transparente que a consequência vai ser uma audiência pública,
essa não é a consequência direta de ser transparente, é alguma coisa mais também que está acontecendo. Justamente. Para mim, assim, uma evidência, um exemplo disso é o fato de que já está, entendeu? Seria isso. Agora o nome, Ivo, tem nome para isso? Para esse tipo de... Olha, é o que eu estou falando, essa rede XD dá o que falar, hein? Essa rede XD, né, mano? Esse dado especificamente, né, Felipe, a gente conversou muito. Eu tenho a sensação que às vezes ele tem um truncamentozinho, sabe? Que atrapalha a gente a entender bem, assim. Mas é um dado, assim, para a gente revisitar, Felipe, entendeu? Para a gente olhar de novo várias vezes, né? Esses são os melhores. Ah, com certeza. São os melhores, né? Por isso que eu fui para a rede XD. Horas, a pessoa Cristina, eu quero confusão, Cristina, entendeu? Por isso que eu estou olhando a rede XD. Tá certo. Era só isso. Obrigado. Obrigada, Felipe. Eu, aproveitando aí, eu estava lendo aqui as minhas anotações, eu falei que não tinha visto ideia de ênfase, porque, na verdade, eu pensei mais em intensidade, mais ênfase, intensidade, enfim. Mas, ok, vamos seguir. Eu queria também fazer uns comentários sobre o trabalho da Camila, também gostei muito. Nossa, tem bastante coisa aí nesses exemplos também super interessantes que a Camila trouxe. Camila começou, nos primeiros slides, falou que ia abordar o IMPROD com orações. E aí a primeira coisa que me veio à mente foram exemplos com SN. E aí depois ela mostra exemplos com SN. E exemplos super interessantes, né? Eu fiquei pensando naqueles seus últimos exemplos, pelo menos, de 5 e 6, né? Aquele que tem o para, né, com finalidade, 3 orações anteriores ao em prol de, e também o exemplo 6. Mas deixa eu falar primeiro do exemplo 5, achei super interessante, porque, Camila, você fala que teve a sensação, a impressão, né, de que o para está um pouco mais esvaziado, e por isso, no final, usa o em prol de. Isso. Todos esses trabalhos, na verdade, né, que eu estou vendo aqui, o do Felipe, o seu, eu fico pensando muito também na quanto que a linguística textual talvez possa também contribuir para o trabalho de vocês, né? Porque esse exemplo 5, né, por exemplo, eu vejo como talvez uma escala, né, de argumentos que vai num crescente até culminar com em prol de. Então, eu não veria, né, esse para como estando esvaziado. Eu acho que é porque o em prol de ele traz um argumento talvez final, né? Ali a ideia dele já é ser um conector de finalidade, e ele também acredito que tenha essa. Aí, nesse exemplo, parece ter também um papel importante aí na argumentação, né? Ou nessa sequência aí argumentativa. Sim. Então, acho que pode ser interessante você olhar por esse viés também. Uhum, com certeza. E no exemplo 6, o exemplo 6 me fez pensar na questão da ordenação, né? Que também creio que possa ser algo importante aí a investigar, porque você tem o em prol de iniciando, né, o período, né, em prótase. Então, eu fiquei pensando também não sei se vocês já estão olhando para essa questão da ordenação, né? O Ivo vem trabalhando aí com essas orações há muitos anos, então certamente é algo que sempre está presente, né, na mente dele, essa questão também da posição, né, das orações. E aí você tem o em prol de que já inicia, né, o período. Você chegou é algo que vocês pensam em ainda olhar, ou você já olhou em alguma medida? A gente está começando a olhar a questão da posição agora, porque dentre os 100 dados que eu coletei,
somente 2, né, oracionais que estão ali bem iniciando essa oração, né? Então, como o Emprol-D ainda está em processo de convencionalização, isso me deixou bem atenta, né? Eu fiquei, opa, porque parece de fato que ele está atuando como um conector já muito canônico, né, no início da frase. Então, me despertou esse interesse, né, com esses 2 dados. Mas eu ainda preciso me aprofundar em relação a essa questão da posição. Tá ótimo. E obrigada, professora Deise, pelas contribuições. Com certeza vai contribuir demais para o meu trabalho. Imagina, os trabalhos de vocês já estão lindos, tenho certeza que vocês ainda vão muito longe. Aqui no chat, nós temos aí os cumprimentos, né? Muitos elogios, agradecimentos pelas apresentações, e não vejo mais perguntas. Não sei se o Ivo quer também agora assumir as palavras finais. Eu só quero dizer que foi uma sessão maravilhosa, muito produtiva, gostei muito, os trabalhos são de alto nível, mesmo vocês estando iniciando esses trabalhos, né, como vocês falaram, vocês estão em iniciação científica, né, não todos, mas alguns, mas todos eles já bastante avançados em suas análises, né, já com alguns resultados aí, até com classificações, né, então, isso tudo muito mostra o empenho, o envolvimento de vocês, a seriedade do trabalho. Então, quero parabenizar mais uma vez o Ivo. Ivo, você está aí? Estou aqui. Obrigado, Deise, pelas palavras, né? Te convidei porque você é uma ótima parceira para a gente trocar ideias, né? Agradeço muito ao Felipe, à Camila, e esqueci o nome da primeira menina, perdoe-me, a que apresentou o trabalho. A Gabriela. Gabriela, né? Ela já não está aqui, mas quero registrar esse agradecimento. A charada Gabriela Valverde, né? Agradecer a todos que estiveram aqui também, prestigiando o trabalho, né? As contribuições dadas. E, se possível, a gente podia abrir a câmera, né? Para dar um print aqui, para registrar esse momento, né? Conforme eu costumo brincar, é para o nosso Face Lattes, né? Eu sou velho, eu estou no Facebook ainda. Os mais jovens estão no Instagram Lattes, né? Olha, eu sou tão velha que nem no Facebook, tu sabe, né? Eu não consigo aderir. Eu gosto do Facebook, gente. O Instagram, para mim, ainda é um mistério. Eu não consigo me achar naquele negócio, não, cara. Como é que pode? Bem, os outros... Mas não denunciemos nossas idades. Isso, deixa quieto, tá bom. Mas é coisa de idade, sim, viu? Eu imagino. Os mais jovens adoram o Instagram, né? É verdade. Aí vieram falar para mim, Ivo, vamos fazer um Instagram do CCO? Eu falei, pode fazer, vocês podem fazer aí. Eu não tenho muita intimidade com isso. Eu até tenho Instagram, só que eu não sei usar direito, né? Isso tudo sendo gravado aqui, mas vamos lá. Então, eu vou dar o print, tá, pessoal? Prontinho, obrigado. E agora a gente tem a conferência de encerramento, 14 horas, tá certo? Vou interromper a gravação. Muito obrigada a todos, obrigada, Ivo, por mais essa oportunidade.